padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, desejo que esse nosso encontro aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, sempre exemplar, abrindo-se a palavra de Deus, esse encontro nesse dia do Senhor fecunde os nossos corações. A palavra nos venha como interpelação, vivendo a alegria bonita desse mês da Bíblia, para colocarmos na nossa vida, na nossa casa, na igreja, no mundo, a palavra de Deus em primeiro lugar, como luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não se contrapõe a nós e nem mortifica nossos anseios verdadeiros. Pelo contrário, ilumina-nos, purifica-nos e realiza os nossos desejos e necessidades. Precisamos aprender com as indicações da palavra de Deus, com suas interpelações, como no tratado contra as heresias de Santo Irineu. A própria tradição dos antigos, que simulavam observar como proveniente da lei, estava em contradição com a lei dada por Moisés. Por isso diz o profeta Isaías, lembra ele: o teu melhor vinho foi misturado com água, indicando que os antigos haviam unido ao severo preceito de Deus uma tradição mitigada, isto é, falsificada e contrária à lei, como mostrou claramente o Senhor quando disse: abandonando o mandamento de Deus, observais a vossa tradição. No entanto, não reprovavam a si mesmos por transgredirem o mandamento de Deus com a tradição e a referida lei farisaica, não levando em conta o principal preceito da lei, que é o amor de Deus. É claro que o autor da lei e do Evangelho é o mesmo, já que ambos, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, é semelhante ao primeiro. Portanto, meu irmão, minha irmã, os mandamentos da vida, resumidos tanto no Novo como no Antigo Testamento, sendo iguais, manifestam o mesmo Deus que ordenou determinados preceitos adequados aos dois testamentos. Mas os mais importantes e sublimes, sem os quais não nos podemos salvar, prescreveu-os tanto num como no outro. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Amados e amadas de Deus, o Senhor confronta os fariseus e os mestres da lei exatamente porque criticavam os discípulos de Jesus que comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Não estão falando de higiene. Ora, é claro que a higiene é insubstituível. Trata-se simplesmente de cumprir um rito. Os fariseus e os judeus só comiam depois de lavar as mãos, seguindo as tradições recebidas dos antigos. Inclusive, ao voltar da praça, não comiam sem tomar banho. Seguiam muitos outros costumes só por tradição, como lavar copos, vasilhas
jarras, etc. Por isso fazem a Jesus uma pergunta que abre um horizonte importante para que o mais importante possa ser compreendido e influenciar sobre a nossa conduta. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Perguntaram. Jesus lembra o profeta Isaías para chamá-los de hipócritas. Honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O culto que prestam são doutrinas meramente humanas. Por isso o Senhor diz fortemente: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Escutai todos e compreendei, disse o Senhor. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Porque é dentro do coração humano que saem as más ações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso pode estar hospedado no coração de qualquer um de nós. Essas coisas saem de dentro e são elas que nos tornam impuros. Santo Agostinho diz preciosamente numa indicação num seu sermão: felizes de nós se o que ouvimos e cantamos também executamos. A audição é nossa semeadura e nossos atos frutos da semente. Nós sejamos, pois, abertos para escutar o Senhor e compreender o que conta e o que é essencial, para que nós não nos apeguemos àquilo que de fato não conta e não nos leva a viver o compromisso que temos como discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Cuidemos de nossa interioridade, supliquemos a Deus esta graça e a ela nos abramos para nos transformarmos, de modo que o nosso coração seja hospedagem do bem, para que de dentro venha o amor, a paz, a justiça e o compromisso com a verdade. Unidos, amada Mãe Maria, em comunidade, supliquemos a graça para este domingo que estamos vivendo o dia do Senhor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira